Este relatório é referente às aulas práticas de soldagem realizadas nos dias 22 e 29 de outubro, sobre qualidade de soldagem. Primeiramente, vamos passar algumas definições. Raiz da junta. Parte da junta em que os componentes estão o mais próximos possível. Raiz da solda. Pontos vistos numa seção transversal, nos quais a parte posterior da solda intersecta um metal de base e se estende ao longo da junta soldada. Face da solda. Superfície exposta da solda. Margem da solda. Junção entre a face da solda e o metal de base. Para verificar a qualidade da solda, devemos fazer 3 perguntas fundamentais. A primeira seria quais as características uma junta soldada ou brasada deve apresentar para que a mesma possa ser classificada como de boa qualidade. Primeiramente, a peça não pode apresentar defeitos na junta soldada ou brasada, como porosidade, trincas, mordeduras, perfil de cordão inadequado, falta de molhabilidade, falta de fusão, inclusão de escória ou falta de penetração. Segundamente, propriedades mecânicas adequadas na região da junta, como resistência mecânica, tenacidade, dutilidade, tensões residuais e dureza. Terceiramente, a solda deve compreender requisitos específicos, como geometria adequada, estanqueidade, acabamento e respingos. Agora serão apresentados os típicos defeitos de soldagem. Ângulo excessivo de reforço. Ângulo entre o plano da superfície do metal e o plano tangente de reforço não é considerado um defeito. Reforço excessivo. Excesso de metal na zona fundida. Concavidade e convexidade excessiva, quando a face da solda fica excessivamente côncava ou convexa. Essa imagem mostra a geometria de um cordão de solda de uma junta em ângulo. Pernas desiguais, quando as pernas da solda ficam desiguais. Ocorre pelo fato do soldador não atingir em cheio a raiz da solda. Deformação angular, embicamento e desalinhamento. É quando a junta da solda fica diferente da especificada em projeto. Pode ocorrer por mau posicionamento das peças ou tensões que apareceram durante a soldagem. Falta de fusão. É a fusão incompleta entre a zona fundida e o metal de base. Falta de penetração. Insuficiência de metal na raiz da solda. Mordedura. Depressão na margem da solda. Penetração excessiva. Metal da zona fundida em excesso na raiz da solda. Sobreposição. Excesso de metal da zona fundida que se sobrepõe ao metal base na margem da solda. Porosidade. A imagem a seguir mostra alguns defeitos ocasionados por poros. Eles são classificados conforme a disposição dos poros na zona fundida. Outro conjunto de poros seria o vermiforme, onde os poros estão mais alongados ou na forma de espinha de peixe. Rechupe de cratera. Falta de metal, resultante da contração da zona fundida. Inclusão de escória. Material não metálico retido na zona fundida. Trincas. Considerado um defeito, existem muitos tipos de trinca que podem ocorrer e serão explicados mais à frente. A segunda pergunta seria: como fazer para controlar a qualidade de um produto soldado ou brasado? Temos 5 formas de verificar a qualidade da solda. A primeira seria uma inspeção visual, verificando o acontecimento de alguns defeitos que foram mencionados anteriormente. Segundo, ensaios não destrutivos, como líquidos penetrantes, no qual é utilizado um líquido que penetra nos defeitos, como trincas e poros, e facilita sua visualização. Outros ensaios não destrutivos são raio-x, partículas magnéticas e ultrassom. Terceiro, ensaios destrutivos, como ensaios de dureza, tração, impacto e dobramento, no qual a peça irá perder a sua finalidade. Quarto, macrografia da região soldada para verificar o perfil do cordão de solda, podendo verificar alguns defeitos como falta de penetração. Quinto, metalografia e ensaios de microdureza, para avaliar as microestruturas e microdurezas presentes na região da solda. A terceira pergunta seria: que procedimentos devem ser adotados para tentar garantir que a soldagem ou brasagem seja realizada de forma adequada e resulte num produto de boa qualidade? Primeiramente, devemos projetar adequadamente as juntas a serem soldadas, selecionando os devidos equipamentos e processos de soldagem, propondo um procedimento de soldagem. Depois, devemos qualificar o procedimento de soldagem, se ele é adequado, utilizando soldadores qualificados. Esse processo deve ser supervisionado por um inspetor de soldagem nível 1 ou 2. Este processo deve também passar por um controle de qualidade. Nesta foto, podemos observar 2 zonas que sempre ocorrem no cordão de solda: a zona fundida, ZF, e a zona termicamente afetada, a ZTA. Essas regiões passam por um ciclo térmico que ocasiona transformações metalúrgicas e alteram as propriedades mecânicas da região da solda.
A energia de soldagem seria a energia utilizada para realizar a solda, dividido pelo tamanho do cordão. Logo, seria a quantidade de joules utilizada para realizar 1 milímetro de cordão. Essa energia se transforma em calor por efeito Joule. Parte desse calor é utilizado para fundir o material de adição e parte do material base, e a outra parte do calor gerado se perde por convecção ou radiação. Portanto, cada processo tem um rendimento específico. Logo, multiplicando esse rendimento pela energia de soldagem, temos o aporte térmico, que representa a energia líquida introduzida no metal de base por unidade de comprimento de cordão de solda. Esta imagem mostra que, com uma energia de soldagem maior, temos maior penetração do cordão de solda. Esta figura mostra 3 características muito importantes para qualquer ciclo térmico. São elas: a temperatura de pico, Tp, o tempo de permanência acima da temperatura crítica, Tc, que é geralmente a temperatura do joelho da curva CCT, para assim evitar a formação de martensita. O tempo de permanência entre duas temperaturas ΔT, consequência da taxa de resfriamento. O que pode alterar o ciclo de soldagem? O aporte térmico, a temperatura inicial de soldagem e a espessura da chapa. Dependendo do ciclo de soldagem, o material pode apresentar microestruturas diferentes. Por exemplo, um aço de baixo carbono no começo da ZTA geralmente apresenta ferrita e perlita, pois não austenitiza. Conforme vamos nos aproximando da zona fundida, aparecem regiões que sofrem uma normalização, que foram austenitizadas e se transformaram em ferrita e perlita com grãos finos. Conforme nos aproximamos ainda mais da zona fundida, os grãos aumentam, pois tiveram mais tempo de resfriamento. Trincas são considerados defeitos e são inadmissíveis. Geralmente ocorrem por conta de transformações metalúrgicas e tensões mecânicas. Ao endurecer a ZTA, formação da martensita, a ZTA perde dutilidade e tenacidade, fragilizando o local ao redor do cordão de solda e tornando este local suscetível ao aparecimento de trincas. Trincas de hidrogênio ou trincas a frio. O átomo de hidrogênio é muito menor do que o de carbono, portanto, se dissolve facilmente na austenita, o que não ocorre na ferrita. Assim, quando a austenita se transforma em martensita, fica hidrogênio retido em sua rede cristalina, gerando tensões internas que ocasionam trincas. Para evitarmos trincas de hidrogênio, devemos eliminar as fontes de hidrogênio, utilizar processos de soldagem de baixo hidrogênio, evitar a formação de martensita utilizando, por exemplo, um pré-aquecimento, evitar utilizar eletrodos úmidos, minimizar a geração de tensões residuais e utilizar tratamentos térmicos após a soldagem. A figura mostra a influência do pré-aquecimento na peça a ser soldada. Trincas a quente. Trincas que ocorrem no meio do cordão durante a solidificação. Quando a solda é realizada sob alguma restrição, ela não tem como se deformar e, portanto, aparecem tensões. Durante a solidificação, como a região central é a que se solidifica por último, as trincas tendem a aparecer ali. Outro problema relacionado em trincas a quentes é a solubilidade do enxofre, que não é solúvel na ferrita e nem na austenita. Portanto, ele é segregado para a fase líquida, fragilizando-a. O diagrama de Scheifler permite prever a microestrutura da solidificação da poça de fusão, através de sua composição química, calculando o níquel e o cromo equivalente. A figura mostra as zonas em que ocorrem cada tipo de defeitos. Portanto, a zona ideal estaria mais ou menos com 10% de níquel equivalente e 20% de cromo equivalente. Por meio deste diagrama, podemos escolher o arame que iremos utilizar para nossa solda. Na aula prática, tínhamos como objetivo realizar 3 soldas e fazer uma análise de qualidade de cada uma delas. A AXA fez a solda com arame tubular na vertical descendente, utilizando a máquina de solda Transenergic e gás de proteção, com 82% de argônio e 18% de CO2. Guilherme soldou o MIG-MAG arco pulsado na horizontal, com a máquina Elmatec com gás de proteção de 17% de CO2 e 83% de argônio. Já o Gustavo soldou o MIG-MAG curto-circuito na horizontal com a Smash Weld com gás de proteção de 100% de CO2. Após soldarmos, lavamos os corpos de prova e fizemos uma inspeção visual e identificamos alguns defeitos, como a concavidade, respingos, pernas desiguais, poros e cordão irregular. Então, após isso, realizamos o ensaio não destrutivo, com líquidos penetrantes, que revelou poros e falta de fusão nas soldas do Gustavo e do Guilherme, enquanto a da AXA aparentemente não apresentava grandes defeitos. Continuando, foram feitos cortes nas soldas para que pudéssemos fazer a macrografia das mesmas, para uma melhor análise da solda. A solda realizada com arame tubular apresentou um defeito comum quando feita na vertical descendente e com uma velocidade de soldagem abaixo do ideal, resultando no escorrimento
do metal de adição sem penetrar devidamente, ocasionando uma falta de penetração sem atingir a raiz da junta. Além disso, também apresentou pernas muito compridas, garganta pequena, baixa penetração e poros. A solda por curto-circuito apresentou defeitos como convexidade, penetração desigual e algumas pequenas mordeduras. E por fim, a por arco pulsado apresentou mordeduras, falta de penetração na raiz da junta, pernas desiguais, baixa penetração no metal base. Como último aspecto a ser analisado, foi feito um estudo da energia de soldagem em cada processo. Para isso, precisamos dos dados de tensão e corrente utilizados em cada solda, o que foi possível ver nas próprias máquinas, e também foi preciso a velocidade de soldagem. Tal velocidade foi obtida ao dividirmos o tamanho do cordão de solda pelo tempo necessário para a realização desse mesmo cordão. Assim, os resultados de energia de soldagem obtidos foram 611,19 joules por milímetro para a solda por arco pulsado, 668 joules por milímetro para o curto-circuito e 1040,7 joules por milímetro para a solda com arame tubular. Por fim, observou-se que quando trata-se de qualidade de soldagem, realizar apenas uma expansão visual ou até mesmo líquidos penetrantes não asseguram que a solda seja bem feita, pois a solda realizada com arame tubular não aparentava grandes defeitos, mas quando o ensaio destrutivo foi feito, foi possível observar falhas como a baixa penetração.